Olá, tudo bom? Sejam todos bem-vindos. E hoje vamos falar um assunto recorrente, né? Que são as dores lombares, a famosa lombalgia. Vamos entender um pouquinho aqui causas não convencionais que geram as dores na lombar e o que fazer. A maioria dos pacientes que eu trato, e a última conta que eu fiz, eu já tratei mais de 10 mil pacientes em 22 anos de profissão. A maioria deles, esmagadora, mais de 80%, quando vem com um conflito, uma dor lombar, essa dor lombar, uma das causas dessa dor lombar crônica, não interessa se foi levantar um peso e deu uma fisgada, não interessa se foi fazer um exercício na academia e travou, não interessa se foi entrar num carro, fez um movimento de mau jeito, travou, não interessa se foi traumático ou não, tem um componente emocional, um conflito emocional não resolvido. Quando a gente entende qual é o conflito emocional, e às vezes nem sempre é fácil, por isso tem que fazer uma avaliação bem detalhada, porque para cada um é de um jeito, para cada um é de uma maneira, e às vezes tem mais de uma causa, às vezes tem mais de um conflito emocional. Hoje eu vou relatar os conflitos emocionais que mais aparecem relacionados à dor lombar, principalmente à dor lombar crônica. Não interessa se é uma hérnia de disco, não interessa se é um bico de papagaio, não interessa se a pessoa tem escoliose, não interessa se tem dor na região lombar, a leitura é essa, e o que importa é o sintoma. Porque você já reparou, você que trata, já tratou a lombar, você já reparou? O paciente vai com a seguinte queixa para o médico: estou com dor na lombar. O médico pede um exame. Vamos supor que ele pede lá uma ressonância da região lombar. E ele fala: olha, na tua lombar apareceu hérnia de disco. Eu vou te passar o tratamento para hérnia de disco. E anota lá: analgésico, anti-inflamatório, relaxante muscular, fisioterapia. E o paciente vai com hérnia de disco, diagnóstico: eu tenho hérnia de disco, é por isso que eu tenho dor na minha lombar, por causa da hérnia de disco, diagnóstico é hérnia de disco, e eu vou tomar analgésico, anti-inflamatório, relaxante muscular, fisioterapia. Muito bem. Aí atende outro paciente com dor lombar, fez outra tomografia, não é hérnia de disco, não tem problema no disco, o problema é a parte óssea, a parte de vértebra, tem a artrose. Muito bem. E o médico vai passar um tratamento, o ortopedista, o neurologista, analgésico, anti-inflamatório, relaxante muscular, fisioterapia. Ah, o teu problema de dor lombar não é hérnia de disco, não é artrose, o teu problema é bico de papagaio. Tratamento, analgésico, anti-inflamatório. Vocês estão percebendo uma coisa? Mudou o diagnóstico, mudou o problema, continua o mesmo sintoma, o tratamento é igual na medicina convencional, porque não tem medicamento inteligente, não tem um analgésico específico para a região lombar, para bico de papagaio. Isso não existe. O mesmo anti-inflamatório que você toma para uma dor de garganta é para dor lombar. É o mesmo. Não tem diferença. Nenhuma. Zero. O mesmo relaxante muscular que é para um torcicolo é para dor lombar. Ele não é um medicamento inteligente. E ele trata só sintoma. Ele é sintoma. Por isso que o remédio tem um nome. Remédio remedia. Ele não cura. Ele vai remediar. Às vezes ele é importante, sim. Quando você está numa viagem e travou a lombar, às vezes você tem que lançar a mão do recurso do medicamento para continuar a sua viagem. Você tem que trabalhar, travou, às vezes você tem que usar um medicamento. Mas isso é momentâneo. Depois você tem que pesquisar o que causou essa dor. E muitas vezes não é a hérnia de disco que está relacionada à lombar. Sabia disso? Se você perguntar para um osteopata ou até para o ortopedista, ele vai falar: olha,
tem a hérnia de disco, mas a hérnia de disco, onde ela está, não causa só tua dor na lombar, ela não causa. É um achado, nós temos um achado clínico. Achado significa, tem um problema ali, mas não é ele que está gerando aquilo. Então olha só que complicado, né? Se o remédio remedia, se os tratamentos, mudou o diagnóstico, o tratamento continua igual. Como é que eu fico então, Gustavo? Como é que eu fico? Você tem que fazer um tratamento diferente. Você tem que ir em busca da causa original do problema. E às vezes, com a medicina convencional, você não vai chegar na causa. Tem algumas técnicas que chegam na causa. Osteopatia é uma técnica super refinada e sofisticada que muitas vezes chega na causa. A acupuntura, a medicina chinesa, quando você pega um profissional que tem mais de 10 anos de profissão, talvez ele chegue na causa. Uma hipnose, talvez chegue na causa. O meu tratamento, eu tenho certeza que chega na causa. Tenho certeza. E a causa, como eu falei antes, mais de 80% das vezes, tem pelo menos um conflito emocional. Então agora abra os ouvidos, eu vou falar o primeiro. O campeão que chega para mim. Você já viu um bode, um cabrito brigando um com o outro? Ele vai cabeça com cabeça, tentando empurrar um com o outro para trás. Quando você vê um lutador de sumô, um segura o outro e tenta empurrar, vencer aquela resistência. Se você imaginar uma parede e você tentar empurrar a parede, é o mesmo processo. O processo chama-se um conflito emocional de oposição. Oposição é aquilo que eu não quero, aquilo que eu não concordo, aquilo que eu estou resistindo, algo que eu não consigo mudar. Com um pouquinho de raiva. Algo que eu não aceito, algo que eu não consigo mudar, algo que eu estou me opondo e eu não consigo mudar e vencer. Pode ser um chefe, pode ser um pai, pode ser um marido, pode ser um projeto de vida, mas sempre tem uma pessoa específica. E esse conflito não é único, não é agora que você está vivenciando. Ele começou lá na infância e adolescência, a primeira vez, se opondo fortemente a alguém, a algo inesperado, inusitado, que tirou o teu chão, que você se opôs, com raiva, com não aceitação, algo que você não conseguiu mudar. A primeira vez está lá na infância e adolescência, depois está lá na juventude, depois está lá, sei lá, aos 20, 30 anos, depois lá aos 40 você vivenciou de novo. Quando você tem a dor crônica, você não tem uma vez que você vivenciou aquilo. Você tem pelo menos 3, 4, 5 eventos emocionais de oposição, de algo que eu não consigo mudar, de algo que eu estou resistindo, de algo que eu não tolero, de algo que eu não aceito. Geralmente é uma figura, uma pessoa. Se é homem, a tendência é se repetir com homens. Se é com mulher, a tendência é se repetir com mulher. Às vezes começou com mãe, depois com uma professora, depois com uma primeira namorada, depois com uma sogra, agora com uma sócia. Estou dando exemplos que aparecem de casos para mim. Então, um dos grandes conflitos emocionais que geram dores na região lombar chama-se oposição. Algo que eu não consigo mudar, algo que eu não sou capaz de mudar, algo que eu estou resistindo, algo que eu não concordo, algo que eu estou fazendo um esforço enorme e não consigo mudar. Aí pode vir encher o pote. Um primeiro evento, um segundo, um terceiro, chega uma hora a gota d'água. O organismo consegue proteger tanto você de tantos eventos não resolvidos, não aceitos, não perdoados.
não baixar a cabeça. Isso é um dos conflitos de possibilidades, uma das possibilidades. A base da coluna, a coluna é uma estrutura, um pilar que sustenta todo o corpo, e a lombar e o sacro e o cóccix é onde está toda a base desse pilar, dessa estrutura. Tudo que mexe com a base da minha vida, e para cada um é de uma maneira. Para um taxista, a base da vida dele é o carro. Para aquela pessoa que tem a mãe que criou ela, foi abandonado pelo pai e agora a mãe está doentinha, a base da vida dela pode ser a mãe. A figura da mãe é tudo para ela. Para cada indivíduo, a base da vida é alguém ou algo específico. Tem pessoas que a base da vida é a profissão. Se tirar a profissão dela, acabou a vida dela. Tem gente que a base da vida é os filhos. Tirou os filhos, acabou a vida dela. Tem pessoas que a base da vida é a casa, o ninho. Tirou a casa da vida dela, acabou a vida dela, fica perdida. Para cada indivíduo, a base da vida é uma novela específica. Tem gente que é o marido, tem gente que é o pai, tem gente que é a mãe, tem gente que é os filhos, tem gente que é a própria casa, tem gente que é a profissão. Então, quando você vivencia algo que mexe com a base da sua vida, pode mexer na lombar e pode gerar dores na lombar. Principalmente quando existe um conflito de desvalorização e impotência. Me sinto impotente, algo que eu não consigo mudar, que mexe com a base da minha vida. Olha que interessante. Algo que mexe com a base da minha vida. E você tem que se perguntar, o que você não vive sem? Se tirar a tua profissão, você vive? Ah, eu vivo. Se tirar teu pai e tua mãe morrer, você vive? Ah, eu vivo. Se tirar a tua casa que você mora desde que você nasceu, você vive? Opa, não, a casa não. Então, para esse indivíduo é a casa. Então, talvez algo, uma penhora, a casa foi ao leilão, problema de justiça onde está a casa, uma disputa pela casa de bens, de herança, sei lá. Para cada indivíduo é uma novela. Você tem que descobrir se é isso que está mexendo com a sua vida. A base da sua vida está em desequilíbrio. Algo que eu não consigo mudar. Sempre tem na lombar algo que eu não consigo mudar. Algo que eu me sinto impotente, incapaz de fazer, de mudar. Sempre tem uma conotação assim de impotência. Porque a maioria das dores na lombar vem pela parte musculoesquelética. Tem algumas exceções, lógico que tem. Então eu falei um primeiro conflito, oposição, aquilo que eu não concordo, aquilo que eu não aceito, aquilo que eu estou resistindo a uma pessoa, geralmente, que eu estou me opondo, que eu não aceito, que eu estou resistindo, algo que eu não consigo mudar. Oposição. Um segundo exemplo de conflito, algo que mexe com a base da minha vida. Para um é o carro, para o outro é a casa, para o outro é o pai, para o outro é o irmão mais velho que sempre fez alguma coisa, para o outro é o marido, tirou o marido, acabou minha vida, meu marido foi meu primeiro namorado, é com ele que eu tive meus filhos, eu sou do lar, é ele que me sustenta, se o marido morrer, acabou minha vida. Então, para esse indivíduo, para essa mulher, a base da vida é o marido. Para cada um, a base da vida é um. Você tem que se perguntar para você, será que é isso? Então, eu dei um exemplo de oposição. Pode ser oposição. Pode ser um problema de a minha base da vida está em desequilíbrio. Algo que eu não consigo mudar, que está mexendo com a base da minha vida. Uma outra opção, uma terceira coisa que pode estar relacionado à parte da região lombar, e geralmente ela pega a região do sacro, que é aquele osso triangular. Quando você tem a dor da lombar para baixo, reto para baixo, naquele osso do sacro, quadril, e às vezes essa dor vem para frente, na virilha, dores na região lombar, que pega a região do sacro,
que muitas vezes vem pela religião da virilha, tem uma conotação que pode ter um conflito sexual. Um conflito sexual de autodesvalorização e impotência. Se sentir frustrado sexualmente, não se sentir capaz de dar prazer para o meu companheiro, para a minha companheira, não se sentir capaz e potente o bastante na parte sexual. Conflitos sexuais podem gerar, não é que são eles somente, podem estar relacionados a conflitos sexuais. Mas geralmente essas dores pegam a região do sacro, essa região desse osso triangular abaixo da região lombar. E às vezes vem para a região da virilha, pela região da virilha. Então, tem pessoas sim que têm conflitos sexuais que pode gerar dores na região lombar também, certo? Então eu falei 3 grandes conflitos: oposição, algo que mexe com a base da minha vida, conflitos relacionados sexuais, frustração sexual, desvalorização sexual, não se sentir forte, bom o bastante para minha parceira, para o meu parceiro, para mim mesma, como eu me sinto sexualmente, etc, etc. 3 grandes conflitos. Vamos falar agora sobre a hérnia de disco. Quando é confirmado que você tem uma hérnia de disco e é ela que está gerando dores na lombar, mas isso foi confirmado por exame e o médico falou, e às vezes até o teu fisioterapeuta falou, realmente esse disco está comprimindo essa inervação e essa inervação está relacionada a essas dores na lombar que você está sentindo e no ciático. Quando você tem essas dores na lombar e no ciático, que vem por hérnia de disco, o conflito emocional, existe um conflito emocional que também gera hérnia de disco, Gustavo? Lógico que tem. Lógico, não precisa ser só um trauma. Se a pessoa nem tem história de trauma, nunca carregou saco pesado que nem pedreiro, nunca teve um acidente de carro grave ou uma queda da escada que bateu a região lombar, não tem nada disso, tem uma hérnia na lombar. Tem muita gente assim, que não tem histórico de trauma, não é estivador no porto que fica carregando saco mega pesado na cabeça. Não tem nada disso. E a pessoa tem hérnia. Essas hérnias vêm por conflito sistema nervoso central. É o cérebro que manda um comando para a região. Através do quê? Através de conflitos emocionais específicos. Para que serve o disco? O disco está lá entre uma vértebra e outra. A função do disco é amortecer impactos na coluna e dar mobilidade para a coluna ter essa flexibilidade e fazer o movimento. Todas as vezes que você vivencia um conflito emocional inesperado, inusitado, que tira o teu chão, no sentido que você tem que amortecer 2 lados, é ficar entre o meu marido e a minha mãe, ficar entre o meu marido e o meu trabalho, ficar entre os meus filhos e o meu pai, ficar entre o atual e o ex. Quando você tem um conflito que você não consegue amortecer 2 lados e se sente sobrecarregado, sobrecarregada, sinto que não vou aguentar. Quando você vivencia um conflito emocional forte, sinto que não vou aguentar, é muito peso para eu carregar, é a minha mãe para cuidar, é o meu irmão, é meus filhos, é ficar entre um lado e outro, você pode gerar choques emocionais que vão gerar hérnia de disco. A primeira coisa é saber, você não é Jesus, você não é Buda, você não é Krishna, você não é Gandhi, você não veio com essa missão de salvar ninguém. Esquece,
Na Bíblia está escrito, traga a sua cruz e me siga. Lá na Bíblia não está escrito, traga a sua cruz, a do seu pai coitadinho, a da sua mãe coitadinha, a do seu irmão mais novo, a do seu filhinho que já tem 20 anos, que já deveria estar voando sozinho, coitadinho. Ninguém é coitado. Jesus, não tem uma passagem na Bíblia que Jesus teve dó e pena de alguém, porque Jesus sabe que tudo que você e eu vivenciamos é justo e merecido. Se você acredita numa divindade, se você acredita numa espiritualidade, existe uma divindade que é 100% justa, 100% amorosa. E esse Pai, que é 100% justo e amoroso, não deixaria algo injusto acontecer comigo. Concorda ou não? Se nada acontece comigo é injusto, tudo é justo e merecido. O dinheiro que eu ganho hoje, a dívida que eu tenho hoje, os problemas de saúde, os problemas com a minha família, as coisas boas que acontecem, tudo não é sorte nem azar. É ação e reação, é plantio, é colheita. Você faz o plantio, mesmo que você não plantar nada, você vai colher. Se você não plantar nada, você colhe nada ou menos ainda. Se você plantar julgamento, reclamação, sabe o que você vai ganhar? Cronicidade na doença. Todo mundo que julga, todo mundo que reclama. Quando você reclama, quando você aponta, quando você condena, quando você se vitimiza, quando você se sente injustiçado, você se prende ao problema e repete ele, e repete ele, e repete ele infinitamente. Então, o que eu mais falo para os pacientes, e eu visualizei isso em 22 anos tratando paciente, todo dia, mais de 10 mil pacientes, todo dia, escutando novelas e novelas e novelas de vida, coisas absurdas e normais que acontecem com todo mundo, e outras até diferentes. Eu percebi que reclamação é o que mais cronifica uma doença. Você quer que o teu sintoma, a tua doença se arraste? Reclama. Tem gente que reclama até da doença, do sintoma. A pessoa fala, ai, não aguento mais essa dor lombar. Ai, não aguento mais essa dor no ombro. Quando você faz isso, você está reclamando. Só o fato de você falar isso é uma reclamação. Porque a pessoa fala assim, Gustavo, eu não julgo. Lógico que julga. Eu julgo todo dia. Você julga todo dia. Eu reclamo. Julgar é a mesma coisa que reclamar. Reclamação é julgamento. Se o meu cérebro está mandando um impulso doloroso para minha lombar, é porque ele está querendo me defender de algo. O nosso corpo é divino e perfeito. Pense isso. O nosso corpo é divino e perfeito. Tudo é justo e merecido. Quando você reclama, você está gerando ingratidão ao seu corpo, que é divino. Se você gera ingratidão ao seu corpo, você está gerando ingratidão à divindade. Sabe o que você vai ganhar? Mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente tem um sintoma que está incomodando, é fazer o contrário do reclamar. É agradecer. Porque reclamar gera ingratidão. Agradecer é o contrário de ingratidão. Então você tem que agradecer a dor. Gustavo, mas vou agradecer a dor? É, exatamente. Quando eu agradeço a dor que eu tenho, por mais que eu não me sinta grato, não tem problema. Porque lá atrás a psicologia descobriu uma frase que resume a ópera, que é: o passarinho não canta porque ele está feliz. Ele está feliz porque ele canta. Então você age e o sentimento aparece. Você não precisa primeiro se sentir feliz para depois rir. Você começa a rir, agir e o sentimento aparece. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. O contrário também é verdadeiro. Comportamento, uma ação,
gera sentimento. Então, se eu começo a agradecer, mesmo que eu não sinta grato, é questão de tempo, eu vou começar a me sentir grato. Então, agradeça, mesmo que você não se sinta grato ou grata, agradeça forçado a dor. A primeira vez que eu fiz esse tratamento, que eu testo tudo em mim e na minha família, a primeira vez que eu fiz com a minha esposa, ela estava com diarreia. E aí eu falei para ela, você vai falar a seguinte coisa, você vai repetir em voz alta o que eu vou falar. Então repete aí, eu falei para ela. Você vai repetir o seguinte, vamos lá, fecha o olho. Minha querida diarreia abençoada. Ela começou a dar risada. E eu fiz o tratamento e não deu um dia, parou a diarreia, que ela tinha 15 dias. Olha que interessante. Quando eu pego um sintoma que eu estou sentindo e eu agora agradeço aquele sintoma, eu abro o meu sistema nervoso para a possibilidade de cura, porque o nosso corpo se autocura. Se o meu corpo ele tem 3 meses, tá? 3 meses de prazo para um sintoma que eu tenho sumir, para o próprio corpo se autocurar. Não importa o problema. Não importa se é o início do câncer, não importa se é uma gastrite forte, não importa se é uma hérnia de disco. 3 meses é a tentativa do corpo que ele tem de se autocurar. Se ele não se autocurar em 3 meses, tem algum bloqueio. Porque o corpo tem a capacidade de se autocurar, sim, em tudo. Se ele não se curou, é porque tem um bloqueio. Às vezes é você conscientemente que está bloqueando ele. Como, Gustavo? Reclamando. Então quando você reclama da diarreia, quando você reclama do formigamento, quando você reclama da fisgada, quando você reclama da dor, quando você reclama da náusea, quando você reclama da angústia, quando você reclama da insônia, quando você reclama do sintoma, a primeira coisa que vai fazer, teu sistema nervoso bloqueia. Ele bloqueia, ele não deixa curar. Não deixa. Por isso que a pessoa vai numa igreja e com fé ela se cura. Por quê? Porque primeiro ela para de reclamar. A primeira coisa. Ela para de se intoxicar. Porque você pode se intoxicar com o que você fala. Você pode se intoxicar com os seus pensamentos. A toxina não vem só da nutrição. A toxina mais forte que existe é o pensamento e o que você fala. Tanto é que está na Bíblia. Tá? O que sai para fora do teu corpo é muito mais forte do que entra. Muito mais forte. O espírito humano é muito mais forte e poderoso que qualquer remédio e medicamento. Anote isso. O espírito humano, que é o que você pensa, é o que você fala e o que você age, o espírito humano, ele é mais forte que qualquer tratamento e medicamento. Mais forte. Então a primeira coisa para você se autocurar, que eu estou falando aqui, repetindo e repetindo, e repito isso para os meus pacientes, é diminuir, zerar, a gente não zera. A gente não zera. Você não vai parar a reclamação, porque não existe como parar. O tempo todo você está vivendo, você está num ambiente que é desconfortável, que é doloroso e tudo bem. Mas, o que acontece? Você pode se policiar e diminuir a reclamação. E fazer o contrário, agradecer. Quando você agradece aquele sintoma que você tem e aquela doença que não é maligna, tá? Esquece isso. Karma, azar, castigo, nada disso é verdade. Você tem uma coisa porque você agiu de uma maneira que agora está colhendo os frutos. É plantar e colher, é ação e reação da física. O fato de você não entender por que você está mal não significa que seja injusto. Eu quero que você entenda isso. O fato de você não entender por que você está com uma dor não significa que seja injusto. Significa apenas que você não está entendendo o porquê. Hoje eu estou trazendo aqui para vocês alguns porquês que gera
dores crônicas na região lombar. São todas? Não, óbvio. A gente não tem tempo disso, porque minhas lives aqui, minhas aulas são de 30 minutos só, estamos até explodindo o tempo. Certo?